Então, eu não tinha, assim, visão nenhuma de investimentos antes. Não tinha um objetivo, não tinha uma reserva de emergência. A gente até investia, mas, assim, não era nada muito organizado, sabe? Era, assim, um negócio meio, vamos investir num fundo imobiliário, vamos investir em ação, mas ia meio pelo chute. Resolvi fazer o curso, consegui me organizar financeiramente, organizar a vida financeira da minha família melhor. A gente conseguiu fazer essa reserva de emergência, conseguiu colocar objetivos nos nossos investimentos, a gente conseguiu realmente entender como é importante investir para o nosso futuro, para garantir lá para frente uma aposentadoria, para garantir, perdi meu emprego, eu tenho uma reserva de emergência que eu não preciso sair igual doido aí, por aí, né? Pegando qualquer serviço, ou eu possa conseguir me manter e manter minha família nesse intervalo de divergências e conseguir entender o que eu precisava fazer para montar uma carteira segura. A rentabilidade depois do curso foi bem maior. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo vídeo da Jornada Investe Direito. Eu sou Michele Nils Fávaro, consultora e planejadora financeira, e durante essa jornada eu estou te mostrando como fazer o seu dinheiro render muito mais do que nos bancos com segurança. Preciso fazer um alerta importante aqui. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você pare este vídeo, volte lá e assista ela. Sem o conteúdo da primeira aula, você não vai conseguir colocar em prática o que eu vou ensinar nesse segundo vídeo. Então eu vou seguir partindo da ideia de que você já assistiu a primeira aula e vou fazer um breve resumo sobre ela. Na primeira aula, eu expliquei alguns conceitos indispensáveis que você precisa saber antes de fazer qualquer investimento. Conceitos que permitem você tomar decisões financeiras melhores, fugir das armadilhas do banco e fazer o seu dinheiro render muito mais. Você viu que o IPCA é o principal índice que mede a inflação aqui no Brasil. Viu também que a taxa Selic é a taxa mãe de juros da nossa economia, que ela impacta a taxa de juros tanto dos empréstimos como dos financiamentos e também dos investimentos. E que um dos objetivos da Selic é controlar a inflação. Viu que hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Você aprendeu que todas as vezes que ver a sigla CDI, vai se lembrar da taxa do CDI, que é sempre muito próxima à taxa Selic. O CDI ou taxa DI é de 13,65% ao ano. Você viu que muitos investimentos têm o CDI como indexador dos juros. E você entendeu que se o investimento paga 100% do CDI, na verdade, ele paga 13,65% ao ano. Depois, eu expliquei de forma detalhada porque você perde dinheiro na poupança. Você viu que ela, na maioria absoluta dos anos, rende menos do que a inflação e também rende menos do que os investimentos mais conservadores que existem na renda fixa aqui no nosso país. Eu te provei também que mais de 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa aqui do Brasil renderam menos do que a taxa Selic nos últimos 10 anos. Fundos que cobram taxas altíssimas e que entregam uma rentabilidade horrível e que, para quem investiu nesses fundos, era muito mais rentável ter investido sozinho. Eu expliquei também por que os fundos e os CDBs dos grandes bancos, em sua maioria, rendem menos do que aqueles que são oferecidos nas corretoras. Como eu mencionei na aula 1, depois de mais de uma década nessa jornada como investidora, eu elegi 3 princípios que são necessários para eu investir direito meu dinheiro e fazer ele render muito mais com segurança. 3 princípios, uma sigla CMP. C de conhecimento, M de multiplicação, P de proteção. Esses 3 princípios que eu uso para todas as minhas decisões financeiras
me permitiram sair de um patrimônio de aproximadamente R$50 mil no banco e alcançar um patrimônio milionário em poucos anos. O conhecimento é indispensável para você fazer qualquer investimento. Se você investe sem conhecimento, você está cego, sujeito a qualquer resultado. A maioria das pessoas investe sem conhecimento e é exatamente por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro em péssimos investimentos. E é curioso porque as pessoas trabalham cada vez mais para ganhar dinheiro e, agindo contra elas mesmas, fazem investimentos ruins e perdem dinheiro. Percebe como isso é contraditório? Só o conhecimento pode proteger você e, além de te proteger, permite que você identifique oportunidades de excelentes investimentos. Eu vou compartilhar com você nesta aula investimentos que fazem o seu dinheiro render muito mais e também uma estratégia que garante altíssima rentabilidade e proteção para o seu patrimônio. Para você já dar um importante passo, colocar em prática esse conhecimento e sair imediatamente da poupança, eu vou te ensinar a escolher um bom CDB para investir. CDB, como nós vimos na última aula, é um investimento em renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para o banco. Mas você deve estar pensando, por que o CDB é melhor do que a poupança? Como comparar esses dois investimentos? Na verdade, toda vez que você for comparar investimentos, deve analisar 3 pontos. E isso daqui é uma das chaves para o seu sucesso financeiro. Anota isso, isso vale ouro. Sempre você vai olhar, quando comparar investimentos, risco, que está dizendo respeito aqui à segurança, rentabilidade, que diz respeito a quanto de fato você vai receber com aquele investimento, e liquidez. Essa palavra, liquidez, está relacionada ao tempo em que você pede o resgate do seu dinheiro e ele cai ali na sua conta, fica disponível para você. Por exemplo, na poupança, você pede o resgate do dinheiro e ele já fica ali disponível rapidamente. Então, nós falamos que a poupança tem liquidez diária. As 2 principais razões pelas quais as pessoas deixam o seu dinheiro na poupança é porque elas sentem que a poupança é um investimento seguro e pela facilidade de poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Então vamos analisar aqui esses pontos. Bom, ao contrário do que as pessoas pensam, a poupança não tem proteção nenhuma do governo. A única proteção que a poupança tem é a do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Você já ouviu falar sobre o FGC? Olha só, esse fundo, ele não é do governo. Na verdade, o FGC é uma associação de direito privado que tem como objetivo proteger os investidores. O FGC garante que se o banco tiver algum problema financeiro, se por exemplo quebrar, o investidor, o cliente, será indenizado pelo fundo. Mas essa garantia, essa cobertura tem alguns limites. O investidor vai receber até 250 mil por CPF por instituição bancária. E olha que legal, o FGC garante para você até 1 milhão de restituição nas suas aplicações. Isso desde que, respeitado aquele limite de até 250 mil por CPF por instituição financeira. Então, se por exemplo você tem 4 aplicações de 200 mil reais e por um azar os 4 bancos quebraram, você vai ser indenizado pelos 4 investimentos. E sempre surge aquela dúvida, mas quem mantém esse tal de FGC? São as próprias instituições financeiras. Elas pagam uma parte daqueles valores que elas captam dos clientes, dos investidores e repassam para o FGC. Só que essa garantia de ter a cobertura do FGC não é exclusiva da poupança. O FGC também protege outros investimentos, como, por exemplo, o CDB. Então, Michele, você está me dizendo que o CDB tem exatamente a mesma garantia e a mesma segurança que a poupança? Sim, é isso mesmo que você viu. Outra vantagem que a poupança possui é a liquidez diária. Só que isso você também encontra em alguns CDBs, como eu vou te mostrar aqui. Então, nós já comparamos a segurança e a liquidez do CDB e da poupança.
Agora nós vamos analisar a rentabilidade. Na aula 1, você viu como são calculados os juros da poupança, que hoje ela rende aproximadamente 7,9% ao ano. E quanto rende um CDB hoje? Você encontra vários CDBs para investimento. Isso porque praticamente todos os bancos emitem CDBs para captar recursos. Nas corretoras você encontra CDBs de vários bancos disponíveis para investimento. Mas hoje eu quero mostrar para você um outro CDB com liquidez diária de um banco menor, o Banco Sofisa, que está com uma rentabilidade de 110% do CDI. E quanto é 110% do CDI? Isso, como você já aprendeu a calcular, hoje equivale a 15% ao ano. E para você investir nesse CDB do Banco Sofisa, basta baixar o aplicativo, fazer o cadastro, depois você vai ter um número de conta, pode criar também um Pix se preferir. Vai lá naquele banco antigo onde você tinha dinheiro na poupança, faz um Pix para o Banco Sofisa ou mesmo uma TED. Quando seu dinheiro estiver disponível ali dentro do Banco Sofisa, você vai clicar em investimentos, vai procurar esse CDB com liquidez diária que está pagando 110% do CDI e fazer a sua aplicação. Então esse CDB que estou usando como exemplo, você pode aplicar o seu dinheiro e deixá-lo ali até 3 anos, ele tem vencimento em 3 anos. Mas como ele possui liquidez diária, você também pode pedir o resgate do seu dinheiro total ou parcial em qualquer dia e o seu dinheiro vai cair na conta no mesmo dia ou no próximo dia útil. Em uma mentoria que eu dei para uma médica, eu mostrei para ela esses CDBs que estão sendo ofertados hoje no mercado. Ela ficou realmente perplexa. Estava com dinheiro lá no banco, em um CDB que pagava 89% do CDI, rendendo muito pouco. Quando ela olhou esses números, nós fizemos comparativos, ela realmente entendeu a importância de investir melhor o dinheiro, de colocar o dinheiro para fazer mais dinheiro por ela. E eu espero, sinceramente, que você também esteja entendendo a importância de investir direito. Esse CDB do Banco Sofisa é apenas um exemplo para provar para você a importância de investir melhor o seu dinheiro. Existem outros excelentes CDBs para investimentos em outros bancos. Então, isso não é uma recomendação de investimento, mas um exemplo para ampliar aqui o seu conhecimento e ajudar você a tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Quando você investe em um CDB, toda vez que você faz o resgate do seu dinheiro, ele já vem com a dedução dos impostos. Então, o valor já cai líquido ali na sua conta. O banco faz a retenção do imposto e repassa para a Receita Federal. Você não precisa emitir nenhuma guia DARF, não precisa fazer nada em relação a isso. E uma dúvida que surge nesse momento: Michele, você está falando aqui de um CDB com liquidez diária, mas que incidem impostos sobre o meu lucro nesse CDB. Não era melhor deixar na poupança se eu for resgatar rápido? Olha só, o que a maioria das pessoas não sabe é que a poupança só paga juros no aniversário. Se você investiu hoje e resgatou esse dinheiro antes de 30 dias da sua aplicação, você vai receber 0 de juros. Isso mesmo. Aplicou o dinheiro na poupança, resgatou com 20 dias, não recebe nada de juros. O banco usou o seu dinheiro e não te deu nada em troca. Agora, se você investir em um CDB e deixar ali por 15 ou 20 dias, sobre os lucros, porque no CDB os juros são diários, incidem dia após dia. Então, sobre o seu lucro, você vai pagar esses impostos, mas ainda assim você vai receber algo a mais, além do capital que você investiu. Você vai ter um lucro se resgatar antes de 30 dias, diferente do que acontece na poupança. Só para mostrar para você visualmente isso, essa diferença, vou imaginar aqui que você aplicou R$100 mil nesse CDB do Banco Sofisa por 2 anos e 1 dia e que a taxa Selic continuou a mesma nesse período. Então, no final de 2 anos, você teria acumulado um patrimônio de R$127.426
já com desconto do imposto de renda. Agora, se você tivesse deixado seu dinheiro na poupança, considerando que a Selic se manteve a mesma, depois de 2 anos, o seu patrimônio total seria de R$ 116.267. Eu estou falando para você, então, de uma diferença de mais de R$ 11.000 porque você tomou uma decisão mais inteligente com seu dinheiro. R$ 11.000 que você recebeu a mais por ter investido melhor. Você não precisou trabalhar mais por isso. O seu dinheiro gerou mais dinheiro para você. Me conta uma coisa, você achou essa diferença de rentabilidade muito alta? É realmente uma boa diferença em relação à poupança, um primeiro passo. Mas, como eu disse, é um primeiro passo, porque existem investimentos que têm uma rentabilidade muito maior. Dentro da renda fixa, existem outros investimentos que não têm a incidência do imposto de renda e que podem sim trazer mais rentabilidade para o investidor. É por isso que na minha mentoria eu ensino as minhas alunas e os meus alunos como identificar os melhores investimentos em renda fixa para ter o máximo de retorno. Mas não é sobre a minha mentoria que eu quero falar agora. Seguindo com a nossa jornada, eu quero te convidar para conhecer um pouco mais sobre os investimentos em renda variável. Você sabia que é plenamente possível ter retornos imensamente maiores do que a poupança ou do que os fundos de previdência privada sem abrir mão da segurança? As pessoas acham que investir em ações é algo arriscado. O que elas não têm consciência é que investir em ações é, na verdade, investir em empresas, se tornar sócia ou sócio delas. Quando você compra uma ação, o seu investimento fica sujeito aos resultados dessa empresa. Você sabia que existem empresas na Bolsa de Valores que sempre tiveram lucro, ou seja, que nunca tiveram prejuízo financeiro? Empresas que foram criadas há 30, 50, 100 anos e que negociam as suas ações na nossa Bolsa de Valores. Então eu pergunto para você, será que realmente é um risco investir nessas empresas? Eu acho curioso que as pessoas confiam nos bancos para deixar o dinheiro ali aplicado com eles, mas não se sentem seguras em investir em ações desses próprios bancos. Eu mostrei para você, na aula 1, como os grandes bancos têm lucros altíssimos aqui no Brasil. E esse lucro, o banco precisa dividir uma parte dele com os seus investidores, com os seus acionistas. Eu sempre brinco, aqui no Brasil, para você ter lucro nos grandes bancos, só existe uma maneira, é você se tornar acionista, comprar ações desse banco. Dá uma olhada nessas reportagens. Itaú, Bradesco, lucro de bancos representa 80% de todas as empresas da Bolsa. No acumulado do ano passado, o lucro dos bancos brasileiros foi de 132 bilhões, mostram os dados do Banco Central. Desse total, 78% ficou no caixa das 5 maiores instituições do país. São elas Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Como eu já adiantei, uma parte dos lucros das empresas deve ser repassada aos seus sócios, aos seus acionistas. Esse dinheiro que sai ali do lucro da empresa e é repassado para os acionistas são os dividendos. Então, quando você compra uma ação, além de poder ter a valorização do preço dessa ação, você também pode receber parte do lucro da empresa na qual você está investindo através dos dividendos. Olha só, uma pesquisa realizada em 2022 mostrou os 5 bancos que mais renderam na Bolsa. Você pode ver aí na tela que em segundo lugar ficou o Banco do Brasil, ação BBAS3. Um investidor que tivesse comprado R$10.000 em ações do Banco do Brasil e tivesse recebido os dividendos e reaplicado esses dividendos, pegando esse valor e comprando mais ações, no final, então, teria acumulado R$ 33.900
R$ 933,61. E em primeiro lugar, a ação do Banco Santander. Quem investiu R$ 10.000 comprando ações desse banco em 2012 e tivesse pegado os dividendos que recebeu nesse período, comprado com o valor desses dividendos novas ações desse banco, no final de 10 anos teria um patrimônio total de R$ 77.286,07. Rentabilidade de 672,86%. É excelente, não é verdade? E na poupança? Se a pessoa tivesse aplicado R$ 10.000 nesse tempo aí que a pesquisa considerou, ela teria acumulado então R$ 17.337,36, um retorno de 73,77%. Consegue entender a diferença de retorno, de rentabilidade, quando você investe em ações de boas empresas? Saindo um pouco dos bancos, eu vou falar agora para você de uma empresa que cresceu muito, que trouxe muito retorno aos seus investidores. É a WEG, cuja ação é a WEG3. Olha só, em 28 de dezembro de 2012, uma ação da WEG custava R$ 3,99. Então eu vou imaginar aqui que uma pessoa comprou nesta data aproximadamente R$ 10.000 em ações dessa companhia. Depois de 10 anos, em 29 de dezembro de 2022, a mesma ação estava ali custando R$ 38,51. Ou seja, essa pessoa teria acumulado um patrimônio de R$ 96.506,06, uma rentabilidade maior do que 860%. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso daqui não é recomendação de compra, é só um exemplo. Antes de comprar qualquer ação, você precisa de conhecimento. Pode ser que a empresa seja excelente, mas que a ação dela em determinado momento esteja muito cara. E eu ensino para as minhas alunas e para os meus alunos como identificar tudo isso, como escolher excelentes ações na minha mentoria, sempre aplicando aqueles 3 princípios: conhecimento, multiplicação e proteção. Um outro receio, um medo que as pessoas têm de investir em ações é em relação às crises, às grandes quedas que podem acontecer na bolsa de valores. O que essas pessoas não sabem é que as grandes crises também abrem oportunidades e que nesses momentos você consegue encontrar boas ações para investir e depois ter um retorno altíssimo com isso. Eu lembro muito bem que de 10 a 16 de março, a atividade da Bolsa de Valores foi suspensa diversas vezes. As ações não paravam de cair. A maioria dos investidores naquele momento começou a vender as suas ações de uma forma desesperada. E é por isso que o investidor precisa ter um método, um mapa, um caminho a seguir, tanto nos momentos bons quanto nas crises. Precisa ter conhecimento e inteligência emocional nesses momentos. E eu tive, não vendi as minhas ações e mais do que isso, comecei a comprar as boas ações que eu já conhecia. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as ações da Vale. Naquela época, eu comprei ações dessa empresa por aproximadamente R$ 44, mas eu sabia que o mercado ia se recuperar. Eu não sabia exatamente quando, isso ninguém sabia. Mas já em 8 de julho de 2021, essa mesma ação estava valendo aproximadamente R$ 113. Então, nesse período, de março de 2020 até julho de 2021, a ação da Vale teve uma rentabilidade de mais de 222%. Um período tão curto, de aproximadamente 1 ano e 4 meses, e uma valorização tão alta. Hoje, o nosso mercado de ação está sofrendo um pouco, em razão dos juros altos aqui no nosso país, da nossa Selic estar alta. E por que os juros altos são ruins para o mercado de ações? Porque quando a taxa Selic está alta, os investidores vão para a renda fixa. Além disso, os juros altos aumentam o endividamento das empresas e tendem a desacelerar a atividade econômica, o que também diminui o lucro das empresas. Só que esse cenário de juros altos, ele é passageiro, porque as políticas passam, os governos passam,
mas os ciclos econômicos se repetem. Como você viu, a taxa Selic sobe para controlar a inflação, até que em um determinado momento a inflação cai, a atividade econômica fica muito fraca, o governo precisa diminuir a taxa de juros e a atividade econômica fica aquecida mais uma vez. Então, em algum momento, quando a taxa Selic cair, quando os juros diminuírem, a atividade econômica vai voltar a crescer e o preço das ações com certeza vai subir. Quando isso vai acontecer, eu não sei, ninguém tem essa resposta, mas o fato é que vai acontecer. Por isso que investir em ações é um investimento de longo prazo. Eu tenho que investir sem ter uma data certa para resgatar o meu dinheiro. Pode ser que essa recuperação aconteça em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, nós não sabemos. Mas você, quando investe em ações, está esperando o seu retorno no longo prazo, para mais de 5 anos. Se vier antes, excelente. Mas se não vier, você sabe que está esperando o seu retorno no longo prazo. Quem investe só em renda fixa, muitas vezes não tem esse conhecimento, não sabe identificar boas oportunidades no mercado de ações e acaba não experimentando essa supervalorização que só as ações proporcionam. Então hoje nós estamos em um excelente momento para investir em ações, para plantar e futuramente colher os frutos dessas decisões. Quem quer investir para fazer o patrimônio crescer, que não tem pressa em resgatar o dinheiro, que quer no futuro complementar a renda, complementar uma aposentadoria e até mesmo alcançar a liberdade financeira, vai encontrar um excelente retorno ao investir em ações. Mas eu repito, não é qualquer ação. É preciso ter um método, é preciso ter conhecimento para conseguir identificar boas ações para investir. Eu invisto em ações há mais de uma década e com certeza este foi o investimento que mais me trouxe retorno. Além das ações, existem outros investimentos excelentes na renda variável que também pagam dividendos para os investidores. Os fundos imobiliários são exemplos disso. Você já ouviu falar sobre fundos imobiliários? Eu vou explicar aqui para você de uma forma bem simples. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você comprasse um pedaço, uma proporção de um imóvel e passasse a receber parte do aluguel desse imóvel, proporcionalmente ao valor do seu investimento. Vou citar um exemplo aqui. Imagina que você mais 9 pessoas compraram um imóvel de 100 mil reais. Cada um gastou 10 mil reais e ficou, portanto, com 10% desse imóvel. Depois de um tempo, vocês conseguiram alugar esse imóvel por 600 reais. Aí fizeram a dedução das despesas, dos custos, dos gastos ali com aquele imóvel e sobrou uma quantia líquida de 400 reais. E essa quantia vocês vão dividir entre os cotistas. Então você vai receber 10% dessa quantia, 40 reais. É basicamente assim que funciona um fundo imobiliário. Investir em FIIs, ou seja, em fundos imobiliários, tem grandes vantagens. Você investe em um setor que é poderoso aqui no Brasil, o setor imobiliário. De uma forma geral, aqui no nosso país, os imóveis rendem mais do que a inflação. Além disso, quando o governo quer recuperar a economia, acaba criando incentivos, injetando dinheiro ali no setor imobiliário para criar mais empregos, enfim. Uma das grandes vantagens é que os dividendos que você recebe, aquele valor que você recebe por mês quando investe em FIIs, não tem a incidência do imposto de renda. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui na tela quanto esses fundos imobiliários pagaram de dividendos nos últimos 12 meses aos seus cotistas. Supondo que você tivesse investido 100 mil reais nesse fundo imobiliário JPPA11, você teria recebido só de dividendos aproximadamente R$ 18.700. E esses dividendos, como eu já falei, não tem imposto de renda. Essa quantia cairia líquida para você. Em contrapartida, o seu dinheiro lá na poupança está rendendo 7,9% ao ano. Já um investimento, se tivesse a rentabilidade ali atrelada à Selic, estaria rendendo para você 13,75% ao ano, aproximadamente, mas teria incidência do imposto de renda. Tudo isso que eu estou mostrando para você é para você ter consciência de que existem excelentes investimentos
que podem fazer o seu dinheiro render muito mais que nos bancos e que podem fazer você alcançar os seus objetivos financeiros mais rapidamente. E aqui eu faço novamente a ressalva, eu estou citando alguns exemplos. Antes de você fazer qualquer investimento, você precisa ter conhecimento para saber, inclusive, identificar um bom fundo imobiliário para investir. Agora que você já conheceu um pouco sobre renda variável, eu quero te mostrar como eu invisto meu dinheiro e como eu ensino os meus alunos a investir na mentoria. Eu invisto sim em renda fixa. Eu deixo lá a minha reserva de emergência, que é uma reserva que todos devem ter em um investimento seguro com liquidez diária para utilizar em caso de algum imprevisto financeiro. E com esta reserva já formada, eu tenho tranquilidade para investir na minha carteira de investimentos de uma forma diversificada. Aqui eu quero mostrar como eu divido os meus investimentos. Como você pode ver, a carteira que segue aí a metodologia da Investe Direito, ela é dividida em 10% de aplicação em ativos de alto potencial de retorno. Depois, 20% que é destinado para a reserva de caixa fica em investimentos da renda fixa. O que significa isso? Eu deixo parte do meu patrimônio, aproximadamente 20% dele, em investimentos com segurança e liquidez diária, porque se as crises ocorrerem, eu tenho dinheiro, eu tenho liquidez para usar e comprar boas ações, bons fundos imobiliários, bons ativos que podem estar com preço bem abaixo do valor, como no exemplo que eu dei para vocês da Vale. Então é um dinheiro que fica ali esperando para ser usado em excelentes oportunidades. 10% eu aplico em investimentos antifrágeis, investimentos de proteção, principalmente agora que nós estamos com tantas mudanças acontecendo aqui no nosso país, em um período de instabilidade. Se porventura alguma crise acontecer, esses são os ativos que vão segurar a rentabilidade da minha carteira. São investimentos que se valorizam com as crises. 30% dos meus investimentos são em ações. Ações de excelentes empresas. Ações de empresas que têm lucro, ações de empresas que crescem, ações também de empresas que pagam bons dividendos, ações de empresas que também têm as receitas em dólar, ações que eu ensino os meus alunos a identificarem através da mentoria Investe Direito. 20% eu utilizo para comprar cotas de bons fundos imobiliários, conseguir ter rendimentos todos os meses. E os outros 10% eu invisto em títulos que têm o IPCA como indexador para me proteger da inflação e ter uma alta rentabilidade. Então, basicamente, é assim que funciona a carteira de investimentos da mentoria Investe Direito. Essa carteira de investimentos, nos últimos 5 anos, experimentou uma rentabilidade de mais de 560%, uma rentabilidade altíssima. Isso porque passamos por diversos momentos econômicos. Tivemos aqui no Brasil a redução da taxa Selic, depois passamos por um período de pandemia, crise mundial, tivemos um período aqui de inflação alta, taxa de juros subindo, e esta carteira conseguiu entregar essa excelente rentabilidade. Tudo isso de forma diversificada, com conhecimento, pensando não só na multiplicação do patrimônio, mas também na proteção. E é esse conhecimento que os meus alunos colocam em prática e conseguem ter uma excelente rentabilidade com seus investimentos, como você viu nos depoimentos. E eu preciso fazer uma ressalva. Não é simplesmente você sair do banco e começar a investir em ações, em fundos imobiliários, ir lá para a corretora. Não é bem assim, porque se você não tiver conhecimento, vai continuar a fazer investimentos ruins. Lá na corretora, não vai ser o gerente que vai ficar te oferecendo investimentos, mas sim o seu assessor. Se você não tem conhecimento, você só vai trocar essas figuras. Você precisa saber o que está fazendo para você tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Então, nesse vídeo, eu provei para você que existem investimentos bem melhores e que com conhecimento
você consegue obter uma rentabilidade altíssima. Na próxima aula, você vai conhecer os mitos e verdades sobre os investimentos. Você vai se surpreender e ter a certeza de que precisa fazer escolhas melhores com o seu dinheiro o quanto antes. E eu quero saber o que você achou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, se você já tinha esse conhecimento, já sabia do potencial de retorno desses investimentos em renda variável, se já tem algum CDB, se conhece algum CDB com uma rentabilidade melhor do que este que eu revelei aqui para vocês. E se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, compartilhe o link desse vídeo. Assim você também passa a ser mensageiro da educação financeira. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até a próxima aula da Jornada Investe Direito.